a ver um pouquinho sobre a ordem, né, dos espíritos, né? Lembra que a gente conversou? A ordem que tem várias escalas. Aí a gente falou primeiro, segundo e terceiro. Três, né? Que foi, digamos assim, uma divisão. Obrigada. Obrigada. Deixa Tá tudo quente, isso aqui. Então, aí, o que acontece? Agora, hoje, a ideia é que essa escala a gente vai olhar ela de uma forma mais sistemática, assim, ou seja, em vez de primeira, segunda e terceira ordem, a gente vai abrir um pouquinho dentro dessas ordens, por isso que a gente fala que é a escala espírita. E por que escala espírita e não escala dos espíritos ou escala espiritual? Eu falei, estou falando isso porque eu pensei isso. Por que escala espírita? Né? Por quê? Porque é uma sistematização que Allan Kardec achou um jeito de, pedagogicamente, separar um pouco e entender as comunicações. Porque o Livro dos Espíritos surgiu por causa das comunicações, né? Que estavam acontecendo na época. As comunicações na França, nos Estados Unidos, né? Enfim, na Inglaterra estavam acontecendo muitas comunicações. Quando ele começou a fazer os questionamentos para a espiritualidade, foi a título de entender como que funcionava o outro lado, né? Já que eles estavam querendo falar coisas e contar coisas, ele, como um bom pesquisador, ele foi fazer perguntas sistemáticas. Sabe aquela coisa, todo mundo já fez artigo científico aqui, metodologia científica na faculdade, que exige aqueles passos assim, e que são métodos. Então, por isso, escala espírita. Foi o espiritismo, foi Allan Kardec que estabeleceu, dizendo, ó, vamos botar ordem na casa aqui. Tudo vem falar a resposta, mas como é que a gente vai saber se essa resposta veio de que tipo de espírito? Para poder confiar ou não, né? Então, ele achou por bem fazer essa escala. Então, não só a doutrina espírita fez isso com Allan Kardec, mas como outras escolas espiritualistas também fizeram. Então, vamos a gente entender que é uma escala espírita, porque foi Allan Kardec que estabeleceu é como se você olhasse num balaio cheio de informações, ele falou, peraí, vamos acertar o negócio. Sabe, categorizar? Esse é assim, esse é assim, esse é assim. Por quê? Porque a gente estabelece que para entrar nesse critério, para entrar nessa linha de ordem, tem que ter os critérios. Para ser esse, tem que ter os critérios. Então, ele meio que fez isso para poder, na época, não ser logrado, não ser enganado, né? Para poder compreender, né? Então, por isso, escala espírita, tá? E aí, como eu falei, assim como o Allan Kardec, com o espiritismo, ele se preocupou em fazer essa sistematização, em pôr uma escala para entender como é que essa galera que está do outro lado, como é que eles são? Como é que eu posso classificar? Porque na escola a gente classifica as salas de aula, por idade, não classifica, fica mais fácil de compreender as coisas. Por isso que existe a sistematização. Nós, humanos, precisamos de ter parâmetros para poder estabelecer um entendimento, tá? Então, ele fala que assim como o Espiritismo fez, outras escolas espiritualistas, assim como a gente tem, na verdade, a classificação por outras escolas com relação a nomenclaturas, até hoje, né? Escolas espiritualistas, com relação a escolas indianas, com relação às escolas chinesas, que estudam a espiritualidade. A gente sabe hoje que são nomes diferentes, mas que todos vão para o mesmo lugar. A referência é a mesma, mas cada um acha seu jeito de nominar, de classificar. Então, é só isso que ele fala, né? Mas ele diz que, no fundo, nada muda a lei natural das coisas. O indiano chamar um avatar lá, que é importante para ele, e a gente chamar o nós reconhecermos Jesus, o outro reconhecer, tá tudo certo. Porque em termos de amor, em termos de grandiosidade, eles estão no mesmo patamar. Então, o que a gente está querendo dizer é que não importa a forma que a gente acha para sistematizar as coisas, nós humanos, para que a gente entenda.
O importante é a gente achar maneiras de compreender. Então, para os espíritos, o pensamento é tudo. Para ele não importa. Tipo assim, é como se o espírito lá falasse assim, ó, tá bom, eu vou te responder, você vai aí catalogando do jeito que você quiser. Para mim não importa muito como vocês vão perceber. Se para vocês é importante essa divisão, para compreender, tá tudo certo. Então, assim, cada alma se encontra numa escala diferente. E a gente sabe disso. Porque nunca dois espíritos são totalmente... Mesmo que eles sejam os dois da mesma ordem, eles são inferiores. Só que inferiores, tem inferiores A, B, C, D, né? E dentro do A tem inferior A1, A2. Vamos dizer assim, se a gente fosse pensar que é tão sutil entre um e outro, né? E aí eu falo, qualquer semelhança não é mera coincidência com os encarnados. Porque quando a gente vai olhar aqui, essa classificação, nós estamos falando dos espíritos desencarnados, dos que estão do outro lado, sem a roupagem, tá? Mas aí eu digo, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ou seja, aqui a gente também, se for pensar em classificação, a gente também vai tentar se enquadrar em algum lugar, a gente vai lembrar do vizinho, vai tentar enquadrar ele em algum lugar, porque a gente tendo um parâmetro, né? Então é isso, bora lá. E aí a gente começa então a só compreender um pouquinho essa escala, né? Essa escala são em 3 ordens, que a gente viu semana passada, mas essas 3 ordens ele achou por bem dividir mais um pouquinho, porque é tão sutil, né? As diferenças. E aí assim, os imperfeitos são divididos em 5 classes, pense. Os bons, no meio aí, são divididos em 4 classes. E os espíritos puros, a gente falou 3, 2 e 1, é uma classe só. Já dá para perceber uma coisa aí. O que é? Que nos impuros, são quantas classes? A quantidade é maior. Ou seja, passa-se mais tempo ali. A hora que eu vi, eu falei, olha, faz sentido, né? Porque depois vai caindo, né? Olha aí, ó. O secundário são bons espíritos, já dividiu só em 4. Nos puros não tem muita conversa. Ou você é ou você é, né? Então, assim, é pra gente ir pensando que isso é um estudo do que ele fez, porque ele estava querendo saber quem é que estava respondendo do outro lado. Mas, trazendo para agora, para qualquer momento da vida da gente enquanto espírito, que bom, eu consigo saber que é assim do outro lado, mas quem que é assim? Eu, espírito também, todos nós. Estamos aonde? Porque a hora que eu perco a carne, eu continuo sendo igual. Então, não é só do desencarnado. É engraçado, né? Allan Kardec, todos estudaram eles, mas eles esqueciam mais ou menos que eles também eram espíritos, né? É muito interessante. E aí agora já não, a gente vai pensar isso diferente. Mas aí a gente vai ver então esse de terceira ordem. E a gente começa, se são 10, 9, 8, 7, 6, vão estar como os imperfeitos. E aí eu resumi bem, né? Na matéria, aqueles impuros, eles são mais matéria do que espírito. E aí eu queria que vocês pensassem não somente nos espíritos. Pensem neles que estão do outro lado e pensem em nós que estamos aqui. Em nós e tudo que nos rodeia. Tá? Eles são mais matérias e menos espírito. Mais propenso ao mal, à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo. Conhecem pouco do mundo espiritual e confundem com as ideias da vida corporal, ou seja, tem uma vaga lembrança, um vago conhecimento que existe uma coisa espiritual. Uma vaga, assim, passa muito longe. E tudo que ele vai falar, a referência dele é material, porque ele não conhece aprofundado. Aí vem os levianos, né? Levianos, não precisa dizer, são ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Esses são danados. E eles são só os do lado de lá ou a gente conhece alguns do lado de cá? Para para pensar como a gente... Todos aí que a gente... Todos a gente, claro, a gente não está falando só do lado de lá. Eles são espíritos. Então, assim, a gente conhece impuros, a gente conhece levianos, a gente talvez, onde está? Né?
para a gente pensar nisso. E os pseudo-sábios, né? Têm conhecimento e creem que sabem mais do que realmente sabem. Sabe aquele? Tenho certeza, é isso e eu sei. E às vezes não sabe, não tem o conhecimento real. E aí assim, eles precisavam fazer isso, porque nas respostas que vinham, olha que responsabilidade, na resposta que vinha quando eles faziam pergunta, vinha todo tipo de resposta. Eles tinham que ter a maturidade e o entendimento de dizer, depois que fez isso, dizer, esse a gente ignora. Não vou relevar, não vou, posso não jogar fora, mas não vou levar ele em consideração. Esse temos que pensar e conversar a respeito, perguntar mais vezes para o mesmo, para ver se ele consegue retificar aquilo que falou. Esse não se questiona, já está numa linha mais do bem. Então eles precisaram fazer isso para poder fazer o trabalho, para ele poder continuar esse trabalho, né? Aí tem os neutros, eles perceberam também que tem os neutros. Pendem tanto para um lado como para o outro, tanto para o bem quanto para o mal, né? Não ultrapassa a condição comum da humanidade, ou seja, boa parte da humanidade, pelo menos daquela época, 100 e poucos anos, estava aí. Pense um pouco, seu Espírito falou, os neutros, não é nem lá nem cá, não é tão mal, mas também não tem nada de bom ainda, entende? E aí, a maioria da humanidade, nossa Senhora. Aí vem os perturbadores que só incomodam, né? Podem caber em todas as classes. Tem hora que é leviano, tem hora que dá um de tonto, de impuro, sabe? Tem hora que realmente demonstra que não sabe e dá um de sabido, que é o perturbador. Mas ele faz isso por quê? Só, vulgarmente falando, para encher a paciência. Alguém conhece encarnado assim? Então, sim, para a gente sempre trazer isso. Eles estavam lá. Talvez alguns que responderam aqui estão desse lado agora. Ou já também já até foram, porque, né, não se sabe. Então, pensem um pouco, gente. Esses aqui, quantos a gente não convive, a gente não vivencia? Quantas vezes a gente não faz isso? Tem atitudes ainda, para lá e para cá, sabe assim? Ainda não está no lugar definitivo. Está pendente ainda, ora é leviano, né? Ora é neutro, né? Na ignorância das crenças, esses espíritos aqui, nessa linha, é conhecido como, nas religiões, tudo como o diabo, como o demônio. Porque só incomoda, só atrapalha, só faz o mal. Então, é o dito demônio. Que na verdade é só espírito. É só espírito dessa categoria aqui. E aí a gente vai para o segundo. Segunda ordem, começando aqui de novo do benévolo. A bondade é dominante. Aí a bondade já domina, né? Gosta de proteger os encarnados. O conhecimento é limitado. Não conhece tudo ainda. Progrediram mais no sentido moral. Por isso a gente fala assim, é um espírito tão assim, de uma sabedoria amorosa. Mas ele não tem a sabedoria, talvez, de conhecimento. Que quando aliada ao amor e à bondade, aí ele vai se transformar numa pureza. Porque dele tem o conhecimento para se raciocinar com a questão do amor. Então, esse é o benévolo. Tem os sábios, conhecimentos intelectuais, amplitude de conhecimento intelectual e menos moral. Então, não é uma questão de ser melhor ou ser pior, apenas a facilidade com que um tem com um lado ou outro. Então, assim, eu aprendo, acho que mais durante várias encarnações, a ser bondoso. Mas, automaticamente, eu vou ter necessidade e vou buscar depois ter o conhecimento. Porque é natural. Para se sentir completo, é por isso que demora, né? A sabedoria são as mais elevadas qualidades morais e também com capacidade intelectual para ações retas, dignas, né?
sobre os encarnados e sobre as coisas. Sobre os encarnados, ou seja, porque a gente está falando, ele estava conversando, falando de espíritos, do outro lado. Então são os, digamos assim, os que eles confiavam na resposta de cara. Não tinha muito que questionar a resposta pela forma com que vinha a resposta, né? Pela forma com que vinha a questão, conforme era abordada a resposta, né? Do que eles perguntavam. Então, eles tinham que ter uma percepção muito aguçada. E os superiores, que aí reúnem a ciência, o conhecimento, são bondosos, né? E tem toda a sabedoria. Ou seja, olha que escala que a gente está aí galgando. Porque a gente não está falando nem de sempre, não estou falando só do outro lado, não. O outro lado foi só uma... O Allan Kardec aproveitou para deixar essa sistematização para a gente, para ajudar a gente, né? Eu costumo dizer que a gente vê isso muito na reunião, isso é muito tratado no livro dos médiuns também. Por quê? Porque todos aqui sabem que o Espiritismo é o que mais trabalhou a questão da comunicabilidade, que é estar nessa conversa com o outro mundo, né? Que tem como as pessoas mais antigas falam, incorporação, porque na verdade não é incorporação, porque ninguém usa o corpo do outro, né? Mas são frequências ligadas, né, que tem a condição de se utilizar das condições neurais de um médium, né, para poder usar na psicografia, na psicofonia, seja lá o que for. Então, assim, por isso foi estudado muito isso, para que houvesse a menor possibilidade de engano. Porque, gente, fale para mim, é comum, não é, de repente, alguém passar... você conheceu alguém, uma pessoa, conviveu um tempo, e de repente você fala, eu não conhecia essa pessoa, né? Fez isso, teve essa atitude assim. Então, na verdade, essa pessoa estava dentro de uma categoria que você não sabia, que você tomou por um lado. Só que com o tempo ela mostrou quem era, né? Assim, a gente fala, poxa, com o tempo eu descobri que a pessoa era assim, porque fez isso, não é assim? Então, assim, ninguém consegue o tempo todo enganar. Então, por isso que ele achou um jeito de dizer assim, não, nós vamos dar critério aqui para poder acreditar ou não. Porque é sério, como é que você acredita? Porque é muito comum, pelo menos antigamente, hoje não mais, mas é muito comum dizer assim, a espiritualidade respondeu, é espírito, tem que acreditar. Ei, ele só não tem a carne, gente. Você confia em qualquer um que fala para você, que responde as coisas para você, que troca ideia, você confia? De cara, você acredita? Não, tem que ser prudente. E com a espiritualidade é a mesma coisa. Nem com essa não. Então, na mediúnica, tem conversas, depois ela é avaliado, analisado. Se não foi com uma intenção só de tirar o sossego na reunião, sabe? Se não foi com uma intenção maldosa, às vezes de fazer uma chacota, alguma coisa com o próprio médium. Então, assim, tudo isso, por isso que ele fez esse trabalho. Só que isso não é só para uma reunião mediúnica, isso é para a gente pensar como está aqui, quem é que me acompanha, com quem eu convivo, eu devo, né, não devo, como é que eu confio? Tem critérios, né, para aprender, né, a lidar. E aí, logicamente, tem os puros. Os puros, vocês viram que tem só um quadrinho assim, né? Para chegar lá demora um bocadinho. Só uma coisa aqui, ó, esses bondosos, em épocas de superstições e de ignorância, eles foram elevados à categoria de divindades. Sabe aqueles filmes? A gente vê muito, né, naquela época da humanidade, no começo, que o pessoal era muito de muitos deuses, né? Principalmente os druidas e tal, de muitos deuses, eram divindades, que eram os espíritos bondosos que os auxiliavam com plantação, com respostas, era dessa categoria. Então, como acho que respondia e ajudava, eles sentiam que ajudavam, eles denominaram divindades. Aí vem os puros, não precisa falar muita coisa, tem tudo, não precisa mais da matéria, não precisa reencarnar. Aí vem aquela coisa, não vai reencarnar mais, que maravilha, vai só descansar. Não. Trabalha na manutenção da harmonia universal, ou seja, nunca para. Só que é um
outro trabalho, né, gente? E aí, as qualidades da alma são a do espírito que está encarnado. Ou seja, aquele do outro lado, ele demonstra exatamente o que ele é, lá e cá. Não é porque perdeu o corpo que virou bonzinho. Aquela história de que morreu, oh, mas filho, ai que dor. Gente, não é legal muito ser hipócrita, né? Porque tem situações que a pessoa não foi assim, né? A melhor bondade durante uma vida. Ainda continua sendo a mesma coisa. Vai lá no seu grau de aprendizado, do outro lado, vai voltar, enfim. Assim, o homem do bem é um espírito bom. Então não dá para dividir homem e espírito. O homem perverso é um espírito impuro. Simples assim. E o espírito impuro é o diabo que a gente fala, que a igreja fala, que é o Satanás, que, enfim, é o demônio, que é o que a gente conhecia. Quem que já não ouviu na sua religião anterior, que tem o diabo, que o diabo provocou, que o diabo que fez, que aconteceu, que deu um problema, foi o diabo que tentou, né? Assim, essa conversa aí, não é assim? E ele está errado? Não está. É só o nome que está meio esquisito assim, né? Eu fico imaginando alguém assim, cutucando para dar errado, alguma coisa dentro de cá, mas na verdade não é. É alguém que está naquela sintonia meio baixa, um que não é muito amiguinho, se for leviano vai aprontar, sabe? Vai ver o circo pegar fogo. Sabe aquele que gosta de ver o circo pegar fogo só para dar risada? O espírito faz isso, não há diferença que você não sabe quem está ali. E aí você está se degladiando, você está fazendo coisa errada, estão se batendo e ele está cascando ele. Entende? Só que a gente não sabe. Né? A gente não vê com esses nossos olhos. Porém, para terminar, lembrando que a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Allan Kardec vem estudando a espiritualidade para poder compreender o que acontece do outro lado. Só que nesses 100 e poucos anos, a gente já aprendeu alguma coisa, a gente já sentiu, percebeu alguma coisa, a gente vem perceber, na verdade é essa, a gente vem perceber. Se você quiser adiantar, você passa a buscar conhecimento. Se você não quiser adiantar, você pode ir no passo que você quiser, porque as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Elas vão vir, vão jogar na sua cara, para você aprender, para você ver que mudou. Às vezes com um pouco mais de dor, se você buscar antes não vai doer. Porque daí aquilo que vem, você sabe que não é novo, não é novidade. Você já imaginava, você já tinha expectativa. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em entender a vida espiritual. É a nossa grande ansiedade de entender o outro lado. Por isso, a nossa questão de, poxa vida, que medo que eu tenho de morrer. Por mais que eu pense sobre, todos têm. E por que, né, que a gente tem? Porque a gente não sabe do que é feito, como é feito e por que foi feito. E aí eu achei interessante porque não tem como aprender sobre a espiritualidade, sobre o lado de lá, sobre como pensa o lado de lá e, consequentemente, como é que eu penso, porque a hora que eu for para lá, vocês vão estar falando de quem está do lado de lá. Então, assim, nunca dá para dividir. Até naquela época, Allan Kardec dividiu. Hoje não conseguimos dividir mais, porque está muito junto. A gente sabe que é só uma questão de dimensão, é uma questão de frequência só. Então, assim, ó, eu achei isso aqui no livro, nesse livro aqui, que faz uma ajuda nesse estudo, do livro do Espírito, e ele fala assim, na escala evolutiva biológica, na formação dos nossos corpos, né? Onde a ciência se perde na passagem da morada espiritual de corpo para corpo, ou seja, onde a ciência não consegue explicar aquela questão do espírito e corpo. Todo mundo já sabe, já ouviu falar do elo perdido. O elo perdido nada mais é que não se consegue explicar como deu vida para o corpo e o espírito. Como teve essa junção? Esse é o elo perdido, que a ciência ainda não conseguiu. A ciência não diz ainda. A espiritualidade diz, está começando a gatinhar, para começar a compreender, para a gente compreender. Mas ele ainda, ó, séculos e milênios se evaporaram como simples fumaça nas ventanias do tempo.
É como se fizesse e aparecesse. É o elo perdido mesmo. E surgiu como glória da própria evolução o corpo, como Cristo, que é o comandante do planeta, idealizou. Agora, como se deu essa junção? É o elo perdido. Totalmente perdido? Talvez não. Hoje, atualmente, quem tem ouvido alguma coisa sobre mitologia, sobre deuses, histórias, sobre essa vinculação com a Bíblia Sagrada, com os extras, enfim, quem já ouviu? Quem daqui já ouviu, já teve a curiosidade de saber o que está acontecendo? Porque está acontecendo. Está na internet, é só buscar. Vai ter muita coisa que não presta, que é só sensacionalismo, mas vai ter muito material bom. Tentando explicar o que aconteceu aqui. Mas, numa visão da geologia, da astronomia, não podemos esquecer nada disso. Tá? Principalmente da astronomia. Então, assim, para a gente entender e da ciência. Então, para a gente entender que não está desligado, só precisa compreender. Só que é muito, muito para a nossa cabeça. Eu não sei se você está vendo mais alguma coisa, mas eu estou ficando... Na verdade, em um determinado ponto, teve um cisalhamento, né? Um acidente solar que fez... Sim, mas perder uma a parte, preparação, exatamente. Mas nós estamos naquela fase de que eu sou uma parte de Deus. Como filho de Deus, eu sou parte, um fractal de Deus. O que é Deus? Porque não é quem é que é. É inteligência. Não é ser. Foi criado semelhança. Na Bíblia é uma semelhança de dedinho, semelhança física. Então é de outros deuses, que não tem nada a ver com o Deus que nós estamos falando. Que é uma outra coisa. Então assim, se vocês tiverem vontade, busque saber. Como foi essa formação? Como que foi essa junção? O que aconteceu? Precisamos saber. Por quê? Porque muitas coisas já aconteceram e vão acontecer. E nós não podemos mais fazer de conta e confiar naquilo do Papai Noel. Então, assim, não tenho como dizer para vocês, porque eu acho que é uma música que tem que ser muito de cada um. Mas só uma coisa que eu digo a vocês com toda a certeza do coração. Tem muita coisa para saber. Mas não é que é uma verdade de um. É uma teoria daqui, uma teoria desse, uma teoria da astronomia, uma teoria da geologia, uma teoria dos historiadores, uma teoria da arqueologia. Não dá para separar. É multidisciplinar o negócio agora. Você ouve um geólogo, você ouve um astrônomo, você ouve todo mundo ao mesmo tempo. Falando sobre o mesmo assunto. Cada um vai falar com a sua visão, com o seu conhecimento científico. E aí você vai entrar em parafuso, que você fala, que falou esse, que falou esse, que falou esse. Faz sentido para chegar numa resposta, mas uma resposta para você. Então, não deixem de ver. Por quê? Porque convidamos, nesse livro, foi escrito lá atrás, por um espírito, convidamos todos os seres humanos que desejam entender e pesquisar as coisas do passado a dar as mãos à reforma íntima, à autoanálise e o aprimoramento próprio, ou seja, crescimento. Autoconhecimento, melhora moral e se aprimorar. Conhecer, buscar. Não é ter conhecimento intelectual. Eu li 20 livros, é só conteúdo. Não, eu li meio livro e abriu minha cabeça desse tamanho. Entende o que eu estou falando? Então é conteúdo, não é só conteúdo, é conhecimento. Somente por esta porta poderão entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, para depois buscar com segurança os caminhos do Espírito. Ou seja, a espiritualidade disse, eu estou respondendo as perguntas que vocês estão fazendo, mas a resposta que nós entendemos de hoje
Então, quer entender mais sobre como funciona? Primeiro entende como você funciona biologicamente, vai buscar a sua história biológica. O que é ancestralidade? Da onde? Como começou isso? É arqueologia, gente, não dá pra negar. Aí você escuta um, escuta outro, aí você começa a fazer sentido. Para então compreender, aí vocês vão ver o que eu estou falando, que assim, a visão espiritual passa a ter uma outra conotação. Ela passa a fazer parte disso tudo. Não dá para dividir o corpo e o espírito. Entende? Quando você começa a buscar o autoconhecimento integral. Como eu sou. Por isso que eu falo sempre. Quer perceber as coisas? Sinta como o seu corpo recebe. Aconteceu alguma coisa, presta atenção no seu corpo. Como ele assimilou. Ele tremeu? Ele deu calor? Ele deu vazio no estômago? Presta atenção. Ele deu bem-estar? Deu aquela sensação assim que você cresceu? Presta atenção. Presta atenção e cataloga. Nossa, isso faz isso faz mal. Isso deu mal no meu intestino. É isso que eu estou falando. Faça isso porque é a única maneira de você entender o seu espírito, você se entender enquanto espírito e conhecer essa história. E poder, principalmente nessa escala, poder olhar para o outro e falar, acho que eu estou percebendo em que escala ele está. Tipo, não quero estar na escala que ele está. Então vou me cuidar. Entende, gente? Quando eu falo que a gente não julga, a gente tem comparativo a partir do que a gente já sente. Mas não é comparativo para o outro, é comparativo para mim. Dizer, nossa, tá mal ele. Como eu já percebi essas coisas, eu não quero estar mal como ele. Então eu vou fazer diferente. Entende como é que funciona? Não é julgar o outro. Tá? É isso, gente. O que eu podia falar dessa coisa tão sistemática espírita era isso. Tá bom? Agora a gente começa a falar sobre a progressão. Como é que o espírito começa a sair do impuro para chegar lá em cima. Se vocês perguntarem para mim onde a gente está, acho que a gente está lá nos imperfeitos ainda, né? No neutro. Meio lá, meio cá. Acho que sim. Não é tão de tudo ruim, mas também não é de tudo bom. Alguma pergunta, algum questionamento? Não deixe, gente, de buscar. Não deixem de buscar. Tem um canal bacana no YouTube que... Da escola, canal YouTube não, né? O grupo da Ama Sofia. Você viu aquele que eu te mostrei? Ama Sofia. A escola de Ama Sofia. Ama Sofia. E Sofia é o nosso Cristo. Né? E aí, para vocês entenderem um pouquinho quem foi Jesus nessa coisa toda, com o nosso grande extra Sofia, que Sofia quer dizer sabedoria, né? Então, gente, é muita coisa, muita informação. Então, assim, a gente sai dessa caixinha da minha barriga, só do meu estômago, só do meu lugar, só daquilo, sabe, só do pequeno aqui, você fala, é tudo muito maior. Muito maior. Aí você se sente um negocinho assim, ó, mas com uma gana de aprender. Porque, assim, deve ser maravilhoso, aonde você estiver, você está consciente daquilo. É igual você vai morar numa cidade, depois você começa a conhecer as pessoas, conhecer o lugar, saber onde são as coisas, tudo, dá uma segurança melhor, não é? É a mesma coisa. Esse entendimento é para se sentir mais seguro, mais confiante, né? Como eu vejo pessoas dizendo assim, não, eu faço projeção, tanto lá quanto cá, para mim tá tudo certo. Falo, ai que delícia, sabe assim? Então assim, é alguém que já não briga mais com ele, né? E automaticamente é difícil brigar com o outro. Porque ele está tendo tanto que buscar dele para entender como ele é feito, por que ele veio, o que ele está fazendo, o que ele sabe fazer, qual o poder que ele tem, que ele não dá conta de... Né? Ele quer mais virar para o outro e falar, bora comigo, que você vai ver que é maravilhoso. E é isso que eu estou passando para vocês. Assim, vá buscar, que tem muito. Não tem muito o que falar, porque eu acho que são coisas que às vezes eu ouço e é verdade. A pessoa fala,
são canais assim que às vezes a gente entra em institutos, que a gente participa em grupos, que não é aberto no YouTube assim. Por quê? Porque a maioria não está preparado para perceber ainda. Então tem que ser uma busca de cada um. Tipo, agora eu estou afim, agora eu quero saber, entendeu? Tem que ser de cada um. Mas busque, que é bem legal, viu? É isso, gente. Muito obrigada. Quer que eu termine?